A graça e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã da Missão Batista em Jorge Wetter, e a todos vocês que têm nos acompanhado neste tempo. Estamos no 5º mês, irmãos. 5º mês, o mês de março foi o último mês onde nós pudemos reunir ali na nossa igreja, mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque Deus ele é maravilhoso. Ele realiza milagres e o agir de Deus é algo que a gente não compreende, a gente sente. E eu tenho sentido o agir de Deus na nossa vida. Ontem, quando eu estava preparando esta meditação, me veio uma alegria tão grande dentro do meu coração por compreender o cuidado que Deus tem conosco, por compreender a magnitude de Deus sobre nós e como Ele é maravilhoso. E só pode perceber isso, só consegue entender quem é restaurado pelo Senhor, quem experimenta o ato de restauração de Deus na sua vida. Eu queria falar contigo sobre isso nesta noite. Para tal, eu queria compartilhar a palavra de Deus lá em Salmos de número 126. E se eu tivesse de dar um tema para esta palavra nesta noite, eu diria: o que acontece quando você experimenta a restauração do Senhor? Salmo 126, ele inicia dizendo o seguinte: quando o Senhor trouxe cativo de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, de alegria. Sim, grandiosas fez o Senhor por nós, grandiosas coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito do ribeiro do deserto. E diz ainda nos últimos versículos: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, pensar sobre restauração, sobre esta palavra restauração, logo nos vem à mente algo de começar de novo, reformar, modificar, transformar, recomeçar do zero. Transformação e restauração nos traz à mente exatamente isso. E o povo de Israel, ele estava vivendo esse ato de restauração na sua vida, porque o povo durante muito tempo esteve preso, cativo. Eles estiveram durante muito tempo presos e cativos no regime babilônico. E esse povo começa a voltar para Sião. Eles voltam para as suas bases, eles voltam da onde eles recomeçaram, da onde eles começaram. E diz o salmista que esse recomeço era como um sonho para eles. Parecia que não era algo real. E eu entendo, irmãos, que quando nós experimentamos a restauração do Senhor na nossa vida, o Senhor nos mostra uma realidade indescritível. Exatamente essa palavra. O Senhor estava mostrando uma realidade para aquele povo indescritível. Eles não conseguiam trazer para a realidade, mas apenas eles diziam: parece que a gente está sonhando. Nós voltando. Nós estamos sendo restaurados pelo Senhor e estamos voltando. É um sonho bom demais para ser verdade. E acontece exatamente isso na vida do servo do Senhor, quando ele é restaurado.
quando as suas bases, quando as suas paredes estavam já destroçadas, templos derribados, Israel fala: nós estamos voltando e vamos reconstruir. Então parecia um sonho. E é impressionante que quando nós somos restaurados, isso fica tão aparente na nossa vida que as pessoas começam a olhar e dizer, e o salmista fala exatamente isso. A nossa boca se enche de cântico de júbilo. Nós não somos levados pelo que vemos, mas pelo que cremos. E começamos a cantar e a glorificar ao Senhor. Mas como vocês conseguem glorificar ao Senhor e cantar ao Senhor nesse tempo? Porque grandes coisas o Senhor fez por nós, Ele tem feito por nós. E se nós percebermos, irmãos, o que Deus tem feito nesse tempo pela nossa missão, pelos irmãos da nossa missão, é algo maravilhoso. A gente só pode dizer, grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Mas uma outra coisa que acontece quando a gente percebe a restauração, além da gente não conseguir explicar, só sentir, é também experimentar as águas do Senhor. Ai, como é bom experimentar as águas do Senhor. Diz o seguinte, o versículo 4: o Senhor restaurou-nos assim como enches os leitos de ribeiro no deserto. Em outras versões diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Negueb era uma região de Judá, de Hebron, a região sul, que era conhecida por uma região desértica. Era uma região que sofria muito com o sol. E quando vinham as torrentes de Negueb, as plantações, mudavam-se a paisagem, elas ficavam verdes. E é isso exatamente que acontece, irmãos, quando nós experimentamos a restauração do Senhor na nossa vida. Tudo começa a mudar. As coisas, nós não vemos as coisas da mesma maneira. O sol pode estar até quente. O deserto ele pode continuar. Mas aqui dentro existe uma restauração. Existe um frescor do Senhor. E João, ele descreve muito bem isso, irmãos. Lá no Evangelho de João, que ele diz o seguinte: quando Jesus olha para aquele povo, ele diz o seguinte: no último e no mais importante dia da festa, Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando nós experimentamos a restauração do Senhor na nossa vida, é isso que acontece. Rios de água viva fluem do nosso interior, irmãos. Coisas boas saem da nossa boca e nós começamos a abençoar. É como as torrentes de Negueb que passam por nós e nos fazem o que era antes desértico, florido. E nós começamos a abençoar as pessoas com palavras, com gestos e com atitudes. Isaías, capítulo 43, versículo 18, diz o seguinte: não vos lembreis ou não vos lembrareis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que eu realizo uma nova obra e que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor faz isso na nossa vida. Quando as águas do Senhor transbordam o nosso viver, é exatamente isso. Nós não conseguimos explicar como, porque é indescritível, parece um sonho. As águas do Senhor entram dentro de nós e nós não sentimos mais sede, como a palavra em João afirmou. E por último, experimentamos os frutos da nossa colheita. Isso, ou da nossa semeadura.
Diz o versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lançam a semente, voltará com cânticos de alegria trazendo os seus feixes. O povo de Israel viveu exatamente isso. Um tempo muito difícil, quando eles tiveram que sair para o exílio. Havia choro, havia pranto, mas quando eles estão voltando do exílio, eles dizem: parece que nós estamos sonhando, mas nós estamos sendo restaurados pelo Senhor. Na nossa vida espiritual, irmãos, vivemos exatamente a mesma coisa. Talvez os dias de hoje, ou os tempos que nós temos vivido, como eu falei, durante esses 5 meses, temos experimentado dias difíceis, dias de choro, de lágrimas, mas cada lágrima que a gente derrama são sementes que estão sendo plantadas, irmãos. E com certeza nós traremos e voltaremos com cantos de alegria ao Senhor, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Experimente hoje a restauração do Senhor na sua vida. Experimente hoje essa restauração que Jesus traz para cada um de nós. Viver essa restauração, irmãos, é algo indescritível. Não tem como explicar. Somente viver. Porque quando a água do Senhor, as águas de Negev entram nas nossas vidas, elas vêm e limpam e restauram todo o nosso viver e toda a nossa história. E por último, nós experimentamos a colheita daquilo que nós semeamos lá atrás. Talvez estejamos semeando com tristeza, com dificuldades, mas certamente colheremos com alegria e vamos cantar do outro lado do rio. Que essa possa ser a tua esperança, porque cada vez que nós plantamos, cada vez que nós semeamos, no nosso coração está dizendo: eu estarei colhendo. E que nós possamos colher frutos de alegria nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, guarde você, te dê uma ótima semana e lembre-se, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Glorifique a Deus e bendiga o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão e minha amada irmã. Que você possa viver esta experiência a cada dia no Senhor. Que Deus abençoe.